Você já falou alguma coisa que estava engasgada há muito tempo, um tom de brincadeira? Olá, meu nome é Kate e hoje a gente vai falar sobre o elogio à loucura, aqui no Entre Pontes. O Elogio à Loucura é um livro do Erasmo de Rotterdam. Estimam os biógrafos que Erasmo nasceu entre 1465 e 1469, filho de um padre itinerante e de uma filha de médico, na cidade de Rotterdam. Por isso, o nome dele. Ele e seu irmão, frutos desse relacionamento ilícito, ficaram órfãos ainda muito criança e foram colocados num colégio interno. Para fugir dessa situação, os dois decidiram ingressar na vida religiosa, mas a verdadeira vocação do Erasmo era a vida acadêmica e os estudos sobre a literatura e línguas clássicas. Ele escreveu vários livros, entre eles O Antibárbaro e Confissões de Soldados. Mas hoje nós vamos falar do Elogio à Loucura. Eu li essa versão, da editora Edipro, com tradução de Paulo de Oliveira. E o legal dessa versão é que antes do início do livro tem um capítulo escrito pela Fabrina Magalhães, que nos sintoniza da época em que o livro foi escrito. Na filosofia tem muito essa discussão, se a gente tem que separar o autor da obra. Nesse caso, eu acho fundamental a gente estar por dentro dessa obra, uma vez que a primeira data dela é de 1508. Erasmo, quando lançou esse livro, ele já era considerado um autor muito polêmico na época e estava ali sempre envolvido no meio das críticas. Para tentar fugir dessas críticas, ele usou de duas táticas. Primeiro, que ele dedicou esse livro a um amigo dele chamado Thomas More, que era muito influente na corte da época. Segundo ele, More parece muito com a palavra que se usa em grego para loucura, moria. Eu não sei bem como que fala isso. A outra tática que ele usou foi escrever esse livro como se a própria loucura estivesse escrevendo. Ela se faz um autoelogio. Então, quando vinham falar com ele, nossa, mas você não podia ter escrito tal coisa, criticado tal figura pública, ele falava, mas não fui eu, foi a loucura. Tá tudo na voz da loucura. E assim, usando desse argumento, Erasmo criticou toda a sociedade da época. Profissionais como médicos, advogados, filósofos. Criticou homens, mulheres e principalmente o clero. Ele não teve limite para as críticas que ele fez. Como diz Freud, brincando, a gente diz a verdade. E foi bem isso que Erasmo fez. Ele foi falando um pouquinho aqui, nesse tom de brincadeira, colocando sempre a loucura como a principal autora do livro, e ali ele foi falando tudo o que ele queria, tudo o que ele sentia naquela sociedade tão hipócrita da época. Embora seja um livro que foi escrito em torno de 1500, muita coisa a gente pode trazer para os dias de hoje. Várias coisas que ele critica são criticáveis hoje em dia ainda. Claro que tem algumas coisas que ele fala que a gente precisa lembrar que ele foi escrito há tanto tempo atrás. Mas eu tô para falar que 90% das críticas dele facilmente caberiam na nossa sociedade atual. Esse foi o segundo livro dos 3 que eu ganhei de presente. E foi uma delícia ler esse livro. Ao mesmo tempo que dá aquelas cutucadas, é um livro que faz a gente refletir sobre o nosso hoje. E você, já leu Elogio à Loucura? Se leu, me conta aqui o que achou. Se não leu, leia e volta e deixa nos comentários a sua opinião. Não esquece de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e compartilhar.
E se você ficou interessado nesse ou em outro livro do nosso canal, a gente sempre deixa na descrição um link. Até a próxima semana.